Olá, amigos do YouTube. Estou aqui para iniciar vamos dizer, uma série de vídeos, alguns vídeos, na verdade, com o tema sinistro. Quero estar contando algumas histórias aqui para vocês e quero dizer o seguinte: essas histórias, na verdade, muitos vão acreditar, outros não. Tem quem acredita, tem quem não acredita. Isso não vem ao caso. Então às vezes tem coisas assim, eu não acredito desta forma, mas acredito que tem alguma coisa estranha. É como o pessoal fala aí sobre extraterrestre, essas coisas, não se prova nada, mas que tem alguma coisa estranha, sempre a gente sabe que tem. Então o que que acontece? Eu quero estar iniciando aqui e pedindo a vocês aí que deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal quem não é inscrito, ative o sininho aí e esteja aí, né, ajudando o canal. Meu canal é diversificado e não peguei uma linha de alguma coisa assim, um assunto para colocar no meu canal, que eu faço coisas que eu gosto, que eu acho interessante, eu vou gravo, coloco aí. Se vocês dão uma olhada em todos os meus vídeos aí, vocês vão ver que tem muita diversificação. Então vou iniciar aqui contando uma história. Todas essas histórias, às vezes eu conheço sempre de alguém conhecido que contou. Não é uma história que eu ouvi falar, que alguém contou para outro alguém, não. São histórias de familiares e conhecidos bem próximos que esteve relatando essas histórias. A primeira história que eu quero contar aqui é a história do Caipora. Caipora, pai do mato, na verdade a gente conhecia por pai do mato, né? É uma criatura aí mítica que fica nos matos e tem muitas características que o povo atribui ao caipora ou ao pai do mato. Eu, quando pequeno, acredito que em meados de 86 para 87, nessa época mais ou menos, a gente morava, né, numa região bem, assim, um pouco isolada, tinha muitas casas perto assim, mas mais pro lado de montanha, alguns morros, né? E muito mato perto lá. Então as matas lá, tinha, na época tinha muita mata fechada mesmo. E meu pai trabalhava lavrando, roçando. Então muitas das vezes eles iam roçar em lugares bem isolados lá. E, e alguns, eu sempre contava histórias do pai do mato. E dizia que ele chegava perto das pessoas, de dia as pessoas não conseguiam vê-lo. E eles trabalhando ali, naquele lugar, muitas pessoas, né, peões, que chamavam, trabalhando ali e escutava sempre assoviando. Um assoviava como se fosse uma pessoa assoviando para outra. Assoviava de um lado, assoviava de outro, aí em várias direções. Aí uns pensavam que era pássaros, mas era muito estranho, assovio, como se fosse gente mesmo, não parecia nada como um pássaro. E então eles contaram essas histórias e era um pouco distante da onde a gente morava. A gente morava numa casa que aqui é conhecida como casa de pau a pique. A casa de pau a pique era uma casa feita com madeiras, fazia os esteios, colocava no chão, colocava geralmente ou pedras ou uma madeira grossa, né, uma tora de madeira, e colocava fazendo um quadrado e aterrava para ficar como se fosse o piso, só que de chão. E as paredes eram feitas de lascas de madeira ou de gueroba e coberta com telha mesmo. E aí, pelas gretas das madeiras, a gente via lá do lado de fora. Tinha, na porta da cozinha, tinha uma gameleirinha, né? Uma figueira brava, uma gameleira pequena. E do lado de cima dela tinha um toco e ali é onde as galinhas dormiam. Era bem limpo, era no terreiro de casa, aproximadamente uns 6 ou 8 metros, não sei, da porta mesmo da cozinha. Então, uma certa noite, nós estávamos dormindo, minha mãe levantou, foi no terreiro, e quando ela
na madrugada, né? Chegou ali no terreiro. Ela olhou e viu como se fosse o toco. Mas quando ela lembrou que o toco não ficava do lado de baixo, sim do lado de cima, que ela olhou para cima, ela viu o toco, que estava do lado de cima no lugar certo, e aí ela pegou e voltou para dentro. Quando ela entrou, fechou a porta, e aí ela olhou pela greta, a, aquela criatura, né, não estava mais do lado de baixo, já estava do lado de cima, ao lado do toco. E, como se fosse o toco mesmo olhando para cima, não dava, e a lua estava um pouco clara, mas pela sombra da gameleira não dava para ver direito. Era como se fosse um toco, mas não era. Ela percebeu que era alguma criatura que estava olhando para cima. Não sei, estava olhando para as galinhas que dormiam ali. Aí ela entrou rapidamente, chamou um dos meus irmãos mais velhos, né? E voltou. Só que quando ela foi chamar, ela escutou o cavalo, correu assustado. Então ela, quando voltou, já não tinha mais nada. Aí no outro dia cedo ela contou a história pra gente e tal. E a gente foi lá para conferir, né? Bem na porta de casa. E quando a gente chegou lá, eu me lembro muito bem, haviam rastros redondos, um rastro bem diferente do que de qualquer animal que a gente teria visto. Era bem redondo, com, não sei se 3 ou 4 dedinhos compridinhos, bem na posição que ela tinha visto primeiro, e os rastros caminhavam para o lado de cima, onde ela tinha visto a segunda vez, e de lá sumia pro meio do pasto. Não dava para ver para onde ia nem de onde vinha, só via esses rastros. E aí a gente ficou com aquilo na cabeça. E então a gente já meio que acreditava na história, passamos a acreditar mais ainda. Então é isso aí que eu queria passar para vocês. E vou estar fazendo outros vídeos aí. E logo mais estarei postando aí. Vou demorar um pouco, não sei, talvez, vou intercalar com outros vídeos. Mas na medida do possível vou estar contando outras histórias aí. Quero contar uma história que aconteceu. Na verdade, aconteceu 2 histórias em um lugar só, com um tio meu e a sua filha também. Uma das histórias era família e outra história era mais pro lado da filha. Vou estar falando sobre essa história aí e estarei postando aí outros vídeos aí. Então, se você quiser deixar sua opinião aí, pode falar, acredita, não acredita, é verdade, é mentira, isso não importa. Mas o que eu tenho para dizer, eu vi, então eu sei o que eu vi. Cabe a você crer ou não, e não sei. Não vou te falar que era o pai do mato, não vou te falar que era um extraterrestre, não vou te falar que era um demônio, não sei, mas que alguma coisa era. Demônio eu acredito que não era porque deixou rastro. Demônio acho que não deixaria um rastro, né? Então, muito obrigado a todos vocês, até o próximo vídeo.